Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia B-Pro. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre a funcionalidade de agrupamentos no Power BI, que é uma funcionalidade muito bacana onde você consegue agrupar dados para você não ter que modificar a sua base de dados ou sua planilha Excel para você ter novas possibilidades de análise do Power BI ou até mesmo para você renomear dados de maneira muito fácil. Então, se você já está animado para aprender mais uma coisa no Power BI, já não esquece de deixar o like no vídeo e vem comigo! Então, para a gente trabalhar com grupos aqui no Power BI, a gente vai ver aqui uma base de dados de colaboradores de uma empresa. Então, a gente tem aqui qual é o código do colaborador, o nome, a idade, o sexo, a posição, o salário, quantos anos de empresa ele tem, a faixa de idade que ele está, a faixa salarial e a faixa de anos de empresa. E o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai agrupar os nossos dados aqui de algumas maneiras diferentes. A gente vai ver a funcionalidade grupos do Power BI e como você pode utilizar isso para evitar muito retrabalho aí nas suas bases de dados, tá? Então, a funcionalidade de agrupamentos, ela basicamente pega uma lista de informações e agrupa em uma outra lista de informações. E isso é muito poderoso e importante para a gente porque, por exemplo, olhando para essa base de dados aqui, tá? Se eu quisesse fazer uma análise de média salarial por departamento, eu não tenho informação do departamento de cada colaborador aqui na minha base de dados, mas eu tenho uma outra informação que pode me ajudar com isso, que é a posição do colaborador. Então, sabendo que baseado na posição do colaborador, no posto dele, eu consigo saber a qual departamento ele pertence, eu não preciso ir lá na minha base de dados, ir lá na minha planilha, no meu CSV, ou até fazer uma nova extração do sistema com a informação do departamento aqui. Eu posso criar um agrupamento dentro do Power BI, trazendo essa informação do departamento de maneira muito fácil e muito simples, tá? E como é que a gente faz isso? Voltando aqui para o nosso dashboard, vindo aqui na coluna de posição, a gente pode clicar aqui nos três pontinhos, deixa só chegar um pouquinho aqui para o lado para você conseguir ver, a gente pode clicar nos três pontinhos aqui e a gente tem a parte de novo grupo. Novo grupo, basicamente, ele vai criar uma nova coluna na sua base de dados com agrupamento de dados que você tem. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui do lado esquerdo a lista de valores que eu tenho na minha coluna, tá? Então, tenho todas essas informações aqui na minha coluna e a gente vai agrupar esses dados. Por exemplo, eu sei aqui que eu tenho 3 tipos de diretores diferentes na minha empresa. Então, eu vou criar um agrupamento só para equipe de direção. Para eu fazer isso aqui, eu vou selecionar aqui o diretor, vou pressionar Ctrl no meu teclado, vou selecionar o diretor de pesquisa, o diretor industrial e vou clicar em agrupar. Automaticamente, ele já criou um grupo aqui. Ele colocou o nome do grupo aqui com a concatenação desses valores aqui, mas eu posso mudar o nome do grupo aqui, dando um duplo clique aqui em cima e colocar aqui equipe de direção, que vai ser o meu grupo. Agora eu também vou agrupar o gerente de vendas e o representante comercial aqui no grupo comercial. Agora eu vou criar um novo grupo aqui só para o pessoal de pesquisa em desenvolvimento. Então aqui eu vou ter o cientista de pesquisa e o técnico de laboratório. Eu vou criar um grupo aqui para eles, para pesquisa e desenvolvimento. Agora todos os valores que eu não agrupar, eles vão ser listados normalmente no meu dashboard, tá? E para a gente ver isso de uma maneira muito fácil, eu vou terminar aqui de colocar um nome no meu grupo, ele vai se chamar departamento e eu vou dar um OK aqui para a gente finalizar o nosso agrupamento. Agora, aqui na parte de campos da nossa base de dados, a gente tem a coluna departamentos e ele mostra esse íconezinho aqui, que é com os quadradinhos para te mostrar que aquilo foi um agrupamento feito dentro do Power BI. E agora, para a gente fazer a nossa análise de faixa salarial por departamento, a gente vai colocar aqui o departamento no eixo X
e a gente pode trazer aqui a coluna de salário para o eixo Y. E, naturalmente, ele vai somar os salários de todo mundo aqui, mas eu quero a média salarial por departamento. Então, eu vou aqui nessa setinha e vou colocar aqui para ele fazer a média. E agora sim, eu já tenho a média salarial de cada departamento aqui. Observe que ele agrupou todos os dados da equipe de direção, todos os dados do comercial e de pesquisa e desenvolvimento. Analista de RH e representante de saúde e bem-estar aparecem aqui normalmente para a gente. Se eu colocar aqui um outro gráfico para a gente ver a mesma informação baseado aqui na posição, a gente vai conseguir ver que eu tenho um agrupamento aqui de vários valores. Então aqui eu tenho a média salarial por posição, listando todas as posições, e aqui eu tenho a média salarial pelo meu agrupamento. Então é uma forma muito fácil de você otimizar e criar mais análise nas suas bases de dados, mais análise nos seus relatórios em Power BI, sem ter que alterar a sua base de dados, sem ter que adicionar uma nova coluna lá. No Power BI você faz isso de maneira muito fácil. Uma outra maneira que a gente tem aqui, uma outra informação que a gente pode ter dentro desse agrupamento, é quando eu tenho aqui dois valores ou mais que eu não quero agrupar eles em nenhum lugar, mas eu quero que eles apareçam ali dentro do meu relatório, do meu gráfico, como de repente um valor outros. Tudo que não está agrupado, eu posso agrupar num único grupo chamado outros. Como é que a gente faz isso? A gente vai voltar aqui no agrupamento que a gente tinha feito e a gente vai clicar aqui nos três pontinhos e agora a gente vai clicar em editar grupos. E aí a gente vai voltar aqui para nossa caixinha de diálogo e a gente tem a opção aqui embaixo de incluir o grupo outros. Isso vai fazer com que exista um novo grupo aqui que vai somar aqui todos os valores que eu não agrupei do lado esquerdo. E quando eu clicar aqui OK, o nosso gráfico aqui já vai mudar automaticamente, trazendo aqui um grupo separado com a média ali dos outros dois que a gente não agrupou. E à medida que eu vá adicionando outras posições ali na minha base de dados de colaboradores, todos eles vão ser automaticamente migrados aqui para dentro do grupo outro. Então, uma maneira muito legal aí de você utilizar a função de agrupamento. Outra maneira que a gente tem de utilizar essa função é para renomear valores que a gente tenha, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui o sexo dos colaboradores. Se eu colocar aqui num gráfico de pizza, a gente vai ver aqui que o sexo ele vem como M e como F. Eu posso colocar aqui também um nome para a gente saber aqui a contagem de cada colaborador dentro da empresa. Então a gente tem aqui um balanceamento de 40% feminino e 60% masculino. Só que se a gente quiser trazer essa informação, ao invés de M e F, se a gente quisesse que ela viesse ali escrita exatamente masculino e feminino, como é que a gente poderia fazer isso sem ter que modificar a nossa base de dados, sem ter que alterar a coluna lá ou criar uma outra coluna? Para a gente renomear dados, a gente também pode utilizar a função de grupamentos. Então só a gente vir aqui em nome e lá em novo grupo para vir nessa caixinha aqui de diálogo. Aliás, não é a coluna nome que a gente quer, é a coluna aqui sexo. A gente vem aqui em novo grupo na coluna e aqui a gente vai simplesmente agrupar cada valor individualmente. Então vou selecionar só ele aqui e no nome do grupo eu vou renomear ele da maneira que eu quero. Então posso botar aqui feminino e aqui eu posso colocar masculino, que aí a gente já tem aqui um agrupamento mudando, renomeando algum valor, alguma classificação, alguma categoria que eu queira dentro do meu grupo de dados e pronto, eu renomeei os dados, eu alterei uma nomenclatura específica ali que eu queria, utilizando a função de agrupamentos, que também pode ser utilizada para esse tipo de coisa, para você não ter que alterar o seu banco de dados lá, sua planilha Excel ou o seu CSV. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário falando hashtag fui até o final, para eu saber que você é realmente alguém que está dedicado a aprender Power BI e que assistiu o vídeo até aqui cuidadosamente. Não se esquece de se inscrever no canal da Academia BIPRO e deixar o seu like no vídeo. Para aqueles que têm interesse em baixar essa planilha aqui para conseguir construir esse mesmo relatório aqui, mesmo que seja bem simples aqui,
a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, assim você pode baixar esse relatório, subir por seu Power BI. Se você não sabe como fazer isso, a gente tem um vídeo no canal te mostrando como é que você sobe planilhas em Excel para o Power BI. O link vai ficar em algum lugar aqui desse vídeo para você ir até lá e também aprender mais uma novidade aí no Power BI, tá? Então eu fico por aqui e até uma próxima.